Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Bom, na aula anterior, nós conversamos sobre os embargos de declaração, vimos as peculiaridades dos embargos de declaração e nessa aula nós vamos partir aí para o nosso segundo recurso trabalhista. Nessa aula nós vamos estudar o famoso RO, chamado aí de recurso ordinário. Bom, o recurso ordinário é o principal recurso da área trabalhista. No direito processual do trabalho, o recurso ordinário faz as vezes da apelação do processo civil. Então, no direito processual do trabalho, nós não falamos em apelação. Onde eu imaginar apelação no direito processual do trabalho, eu tenho que lembrar que não existe apelação e que, na verdade, o recurso é o recurso ordinário. Tá legal? No nosso primeiro slide aí, coloquei para os senhores o fundamento legal do recurso ordinário. Então ele vem previsto no artigo 895 da CLT, que dispõe no seguinte sentido: cabe recurso ordinário para a instância superior, inciso 1, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Volta aqui para mim, daqui a pouquinho a gente continua no slide. Bom, então esse slide mostra para a gente que cabe recurso ordinário das decisões terminativas e das decisões definitivas das varas e juízos do trabalho. Na verdade, da vara do trabalho. Eu tenho que lembrar aqui, então, que eu estou falando de primeiro grau de jurisdição. Então, em outras palavras, da sentença proferida pelo juiz do trabalho, se aquela sentença não for oco, omisso, contraditório, obscuro, o recurso cabível é o recurso ordinário, com base aí no artigo 895, inciso 1 da CLT. E no inciso 2 nós temos uma outra modalidade de recurso ordinário. Olha lá o que dispõe o inciso 2. Então também cabe recurso ordinário das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processo de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então o inciso 2 ele mostra para a gente o outro tipo de recurso ordinário. Então o recurso ordinário do inciso 2 é o recurso ordinário que cabe das decisões dos TRTs, dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos processos de sua competência originária, quer dissídio individual, quer dissídio coletivo. Então, se um processo começou na segunda instância, ou seja, no Tribunal Regional do Trabalho, o recurso cabível contra aquela decisão, contra aquele acórdão do TRT nessas ações de competência originária, o nome do recurso que vai para o TST não é recurso de revista, mas sim recurso ordinário com base no inciso 2 do artigo 895 da CLT. Legal, pessoal? Essas são, então, as considerações iniciais. Vamos aí no próximo slide ver a hipótese de cabimento, desse recurso, do recurso ordinário. Olha lá. Então, ele é cabível não somente de sentença, sendo possível também sua interposição contra acórdãos proferidos pelos TRTs e sua competência originária, tanto no dissídio individual como nos dissídios coletivos. Então, olha só, normalmente a gente vai para a prova imaginando, cabe RO de sentença, porque o RO é a apelação do processo do trabalho. Então eu tenho que lembrar também da disposição do inciso 2. Então não cabe RO apenas de sentença, mas cabe RO também em acórdãos ou contra-acórdãos proferidos pelo TRTs no caso de sua competência originária, quer seja coletivo, quer seja individual. Um exemplo aí de dissídio individual de competência originária do TRT, ação rescisória, por exemplo. Também temos aí um caso muito comum, mandado de segurança, ele também pode ser impetrado diretamente no TRT. Agora, quando a gente fala de dissídio coletivo, maravilha, né? Aqueles dissídios que nós vamos estudar lá na área do direito coletivo, né? Mas é aquele dissídio que tem como partes
sindicato de um lado ou a empresa do outro, ou então entre sindicatos. Legal? Aí eu estou falando do direito coletivo. Vamos estudar agora as hipóteses de cabimento, então, do recurso ordinário. Porque nós vimos ali no inciso 1 de sentença, ou melhor, né, de decisões definitivas e terminativas, e depois vimos lá no inciso 2 contra acórdão. Então, no próximo slide, eu separei aqui para os senhores o que seriam, então, aí essas sentenças terminativas e essas sentenças definitivas. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha lá. A primeira hipótese de cabimento do recurso ordinário. Sentenças terminativas, ou seja, é aquela sentença que não resolve o mérito. Então o processo é extinto sem a resolução do mérito. Então o que é uma sentença terminativa? É uma sentença que não resolve o mérito. O processo é extinto sem a resolução do mérito. Eu coloquei aí como exemplo, a inépcia da petição inicial, coisa julgada, litispendência, arquivamento do processo por ausência do reclamante. Né? Nós vimos aí que se o reclamante, ele tem o dever de comparecer na audiência, caso ele não compareça, o processo é extinto, o processo é arquivado, extinto, sem resolução do mérito. Então, quando eu falo em sentença terminativa, eu vou lembrar da sentença que não julgou ou não apreciou o mérito. Por outro lado, a sentença definitiva, pode colocar para a gente, é aquela então que resolve o mérito. Como, por exemplo, a prescrição. Está lá no artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015. Então, quando eu vejo lá no recurso, lá no artigo 895, decisões definitivas, são as decisões que resolvem o mérito. Tá? Se a gente pegar o artigo 487, são as causas que o juiz resolve o mérito, distingue o processo e resolve o mérito. E no 485 do CPC de 2015, eu tenho as hipóteses de sem resolução do mérito. As hipóteses que o juiz não aprecia o mérito. Legal? Então cabe, em regra, cabe recurso ordinário, imaginando aqui o primeiro grau de jurisdição contra a sentença. Porque nós vimos que tinha aquele princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Só que vimos naquela aula lá que existem exceções. Nós conversamos naquela aula como que aquelas decisões interlocutórias seriam impugnáveis no RO. Então eu coloquei aqui para os senhores a letra C, decisões interlocutórias, artigo 893, parágrafo 1º da CLT. E aí vale a pena a gente lembrar, qual que é a ideia? As decisões interlocutórias, elas não ensejam interposição de recurso imediato. As partes devem aguardar e no recurso ordinário vai apresentar aquela tese daquela decisão interlocutória como preliminar no recurso ordinário. E aí nós falamos que existiam exceções, ou seja, decisões interlocutórias que seriam impugnáveis imediatamente através de recurso ordinário. E aí nós colocamos as exceções. A principal exceção, não é? A da súmula 214, item C do TST, que trata daquela decisão que acolhe a exceção de competência territorial e remete os autos à localidade pertencente a outro Tribunal Regional do Trabalho. É a exceção da súmula 214, item C do TST. Por falar então em exceção, e o que é mais complicado aí normalmente são as exceções, eu resolvi colocar aqui para os senhores as decisões interlocutórias terminativas de feito, então, que são impugnáveis por recurso ordinário, saindo ali também apenas da exceção da súmula 214. Então, as decisões interlocutórias terminativas de feito, impugnáveis via recurso ordinário, primeira delas que eu tenho aí, a decisão do juiz que declara incompetência absoluta. Competência absoluta aqui na Justiça do Trabalho, eu tenho a principal aí, a material, né? Se não for da matéria, então, da Justiça do Trabalho, e determina a remessa dos autos à Justiça Comum. Então, saiu da Justiça do Trabalho e foi para a Justiça Comum. Se saiu da Justiça do Trabalho e foi para a Justiça Comum, recurso ordinário, artigo 799,
parágrafo 2º da CLT. E a segunda exceção é essa que nós conversamos agora da súmula 214, item C. É a decisão que acolhe exceção de competência territorial com a remessa dos autos para TRT distinto àquele que se vincula ao juízo excepcionado. Então é justamente essa ideia. Saiu de um TRT e foi para o TRT pertencente, foi para uma localidade pertencente a um outro TRT. Nessa hipótese também caberá recurso ordinário diretamente, tá legal? É uma decisão interlocutória terminativa de feito, mas impugnável via recurso ordinário. Maravilha? Uma outra pergunta aí que pode ser feita para os senhores, ou melhor, um tema dentro de recurso ordinário que pode ser pedido, é o recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Por quê? Porque no procedimento, ou melhor, o recurso de revista no procedimento ordinário, a gente vai ver que tem umas peculiaridades. Então, por conta disso, a banca adora confundir a cabeça aí de quem está fazendo a prova. Então, quando eu falo em recurso ordinário no sumaríssimo, eu vou lembrar do parágrafo 1º do artigo 895 da CLT. O parágrafo 1º, o inciso 1 do parágrafo 1º, ele não está em vigor, ele foi vetado, ele não vale. Por que eu gosto de colocar, sempre eu coloco? Porque a banca pode fazer a confusão. Então, justamente sabendo que não existe, a banca pode colocar essa informação como se ela fosse verdadeira. E aí, então, eu gosto de lembrar os senhores que não existe essa peculiaridade para o RO no procedimento sumaríssimo. Então, olha lá. Somente será cabível por violação de lei, contrariedade à súmula uniforme do TST ou violação direta da Constituição. Não se admite o recurso adesivo. Então, eu não aplico esse dispositivo. Então, se cair isso na prova que os senhores estão fazendo, não caiam nessa pegadinha. Legal? Mas o que pode ser pedido sobre procedimento sumaríssimo do recurso ordinário, melhor dizendo, no procedimento sumaríssimo? Quando pede, eles pedem justamente o texto de lei do inciso 2. Põe pra gente na tela, então, o que dispõe. E aí é apenas uma regrinha que eu preciso decorar. Recebido no tribunal, será imediatamente distribuído, devendo o relator liberá-lo no prazo de 10 dias. É isso daqui que eles gostam de pedir. E a secretaria do tribunal ou da turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Então lá eu não tenho a figura do revisor. E o prazo aqui, que deve ser liberado, é esse prazo de 10 dias. Então tomem cuidado apenas com esse detalhe. Então eu não tenho revisor lá no procedimento sumaríssimo. O inciso 3 coloca pra gente uma outra regrinha aí que pode ser pedida, né, pela banca. Terá parecer oral do representante do Ministério Público do Trabalho, né, no caso aqui, presente à sessão de julgamento, se esse entender necessário o parecer, com registro na certidão. Então, parecer oral do MP, se ele entender necessário. Tá legal? Então, são essas regras que poderiam ser pedidas quando eu falo em procedimento sumaríssimo. Mas para terminar aí, vamos ver também o inciso 4, que trata aí também do procedimento sumaríssimo. Põe pra gente na tela. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e da parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalecente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento registrando tal circunstância servirá de acórdão. Então notem aí que no procedimento sumaríssimo eu não tenho tanta formalidade ou tantas formalidades como existe no procedimento ordinário. Tá? Então o acórdão aí, ele tem essa, vamos dizer assim, esse resumo, não é? É um acórdão diferenciado. Tá legal? Então tomem cuidado aí apenas com essa regrinha, com essas regrinhas, quando nós falamos do procedimento sumaríssimo. Legal?
Um outro assunto que nós vamos conversar, e aí a gente vai ver que sempre em teoria geral, né, que foi aquela parte que nós estudamos no começo, elas sempre vão se repetir de acordo com ou melhor, nos recursos específicos que nós vamos estudar. Legal? Vamos ver aí os efeitos do recurso ordinário. Como regra, quero lembrar os senhores que eu tinha aquela peculiaridade que já foi estudada. Unicamente de efeito devolutivo, eu não tenho efeito suspensivo. Então essa é a regrinha do recurso ordinário. Em dissídio individual, a regra é o efeito devolutivo. Eu não tenho efeito suspensivo. Agora, se a parte quiser pedir o efeito suspensivo, o que ela tem que fazer? Entrar com uma ação cautelar, entrar com uma tutela cautelar que deve ser distribuída no TRT, diretamente no TRT. É a súmula 414, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, quando eu falo em dissídio coletivo, eu tenho a ideia do efeito suspensivo, possibilidade do efeito suspensivo. Então, eu tenho o efeito devolutivo, até porque ele é a regra dos recursos, com a possibilidade de efeito suspensivo que poderá ser concedida pelo juiz, no caso aqui, pelo tribunal, porque o dissídio coletivo, ele tramita no tribunal. Tá legal, pessoal? Efeitos do recurso nós já conversamos e agora vamos ver como é que funciona o processamento do RO. Então o RO, ele é interposto, né, interposto o recurso, o juiz fará primeiro o juízo de fará o primeiro juízo de admissibilidade. Então vem aqui comigo, vamos lembrar como é que funciona. Proferida a sentença, se não for uma sentença a oco, caberá o recurso ordinário. O recurso ordinário ele é feito ou ele é composto de duas peças. A peça de interposição e a peça de razões recursais. É um recurso com duas peças. Essa peça de interposição, como o próprio nome sugere, mostra que a parte está interpondo o recurso. E a peça de razões recursais é aquela peça em que a parte aponta as razões da reforma daquela sentença. Por que aquela sentença deve ser reformada. Então eu interponho o recurso e eu vou interpor esse recurso aonde? No juiz que proferiu o recurso. No juiz que eu chamo de juízo aquó. No juízo que proferiu, aquela decisão que eu estou recorrendo. Eu apresento para ele, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade. Aqui eu não caio na regra do processo civil, que a apelação só tem o juízo único de admissibilidade no tribunal. Eu não aplico essa regra aqui. Aqui no processo de trabalho nós temos o duplo juízo de admissibilidade. Então, interposto o recurso no juiz que proferiu a decisão, ele fará o primeiro juízo de admissibilidade. Não conhecido, ou seja, se o juiz verificar a ausência de algum dos pressupostos extrínsecos, poderá a parte interessada interpor agravo de instrumento. Nós vamos estudar o agravo de instrumento na próxima aula, mas aqui já vai a dica. Então, se o recurso não for cabível, se não for conhecido, ou seja, se ele não subir, a parte poderá interpor agravo de instrumento. Agora, se for conhecido, o juiz abrirá o prazo para contrarrazões. Quando chegam as contrarrazões, pessoal, o juiz ele pode fazer novamente esse juízo de admissibilidade. Ou ele pode fazer um único juízo de admissibilidade depois que chegarem as contrarrazões. É uma faculdade que o juiz tem. Quando o juiz gosta de trabalhar mais, ele faz as duas vezes, né? Quando chega o recurso e depois as contrarrazões. Mas normalmente o juiz, primeiro ele intima, sem fazer admissibilidade, ele intima e a parte apresenta as contrarrazões e aí ela pode inclusive alegar aí ausência de algum desses pressupostos. Então o juiz intima a parte contrária para que essa parte apresente as suas contrarrazões, ou seja, a resposta ao recurso ordinário. Admitido o recurso, o juiz remeterá os autos ao TRT competente. O processo sobe ao TRT competente. Lá no TRT,
após parecer do Ministério Público, se necessário, será distribuído a um relator, que fará o segundo juízo de admissibilidade não vinculado ao primeiro. Então, admitido o recurso sobe. Quando chega lá, após parecer do Ministério Público, se for necessário, ele é distribuído a um relator. Esse relator é o que fica responsável pelo julgamento daquele processo. E esse relator ele tem que fazer o quê? O segundo juízo de admissibilidade. Se ele verificar que existe, ou melhor, que não existe, que está faltando algum dos pressupostos, esse relator negará seguimento ao recurso. Então, olha lá. Não, então chegou lá no relator, a letra F, poderá não conhecer do recurso pela ausência dos pressupostos recursais. Então, se estiver faltando, não é porque o primeiro juízo de admissibilidade aceitou, que ele também tem que aceitar. Então, se ele estiver fazendo o juízo de admissibilidade e verificar a ausência dos pressupostos, ele não conhece do recurso e nega seguimento. E aí, continuando, em hipótese que se admite a interposição de agravo regimental. Então, vejam bem, se no segundo juízo de admissibilidade, exercido pelo relator, ou seja, decisão monocrática, se esse relator em decisão monocrática negar seguimento ao recurso, caberá agravo regimental. Eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque se for a turma negando, não conhecendo do recurso por ausência de algum pressuposto, se for manifesto esse erro, caberá embargos de declaração por manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, como nós estudamos na aula anterior. Legal? Então notem aqui que eu estou falando de uma decisão monocrática, não estou falando de um acórdão. Se for acórdão, ausência de pressupostos, se for manifesto o equívoco, manifesto o erro, embargos de declaração. E aí continuando, olha lá. Conhecido o recurso pelo relator, será remetido à turma para julgamento. E aí é lógico, se estiverem presentes, então, todos os pressupostos, o relator vai conhecer do recurso e remete o recurso para a turma julgar. Caso a turma não conheça, olha o que a gente acabou de falar. Caso a turma não conheça do recurso por manifesto equívoco, né, aquele equívoco bem claro sobre os pressupostos extrínsecos, caberá oposição de embargos de declaração. Agora, né, terminando a aula, desculpa, né, avancei no slide aí, mas aproveitando aí então, né, vamos apenas fazer um retrospecto aqui antes da gente colocar a questão que foi aí por um pequeno lapso, né? Mas qual que é a ideia aqui? Então o recurso subiu, chegou lá em cima, o relator verificou a presença dos pressupostos, ele remete para a turma. E a turma vai fazer o quê? Vai proferir um acórdão. Agora lembre-se, se dentro desse acórdão estiver se esse acórdão, melhor dizendo, não conhecer o recurso por ausência de algum pressuposto, e se for verificado que é um manifesto equívoco, caberá embargo de declaração. Ah, professor, não é esse caso. Então foi proferido o acórdão e não aconteceu nada de embargos de declaração, ou seja, por manifesto equívoco. Eu não gostei da decisão. Assim como eu não gostei da sentença, eu apresentei o recurso ordinário e o tribunal confirmou aquela sentença. Não gostei da sentença, não concordam com o acórdão. O que a parte deve fazer agora? Se não for caso de embargo de declaração, a parte irá interpor o famoso RR, recurso de revista, recurso que nós vamos estudar daqui a algumas aulas. Maravilha? Para terminar então essa aula, põe para a gente na tela uma questão. Olha lá. Contra a decisão definitiva proferida por TRT, em mandado de segurança de sua competência originária, cabe. Então, olha só, preciso interpretar bem aqui. Decisão definitiva de um TRT. Qual que é essa decisão? É um acórdão. O TRT profere um acórdão.
O acórdão proferido no mandado de segurança, competência originária do TRT, começou lá em cima no TRT. Qual é o recurso que cabe? Letra A, recurso ordinário para o TST no prazo de 8 dias. Legal, essa é a opção correta. Artigo 895, inciso 2 da CLT. Mas pelo amor aos debates, letra B. Caberá interposição de embargos infringentes no prazo de 8 dias. Nós não estudamos ainda os embargos infringentes, mas posso adiantar para os senhores que embargos infringentes somente caberá em dissídio coletivo. Não existe embargos infringentes em dissídio individual, tá legal? Aqui na Justiça do Trabalho funciona assim. Então, opção B, errada. Opção C, apelação para o TST no prazo de 8 dias. Errada? Por que essa opção está errada, né? Já fazendo o comentário com a opção E, que fala de apelação no prazo de 15 dias. Por que a prova pode confundir? Porque se eu for olhar a lei do mandado de segurança, a lei fala apelação. Agora, como eu estou falando no âmbito da Justiça do Trabalho, eu não vou falar em apelação. O nome do recurso é recurso ordinário. E a letra D, recurso de revista para o TST no prazo de 8 dias, também não cabe, é aquela famosa pegadinha de acreditar que todos os acordos do TRT, quando o recurso vai para o TST, cabe recurso de revista. Então não caiam nessa pegadinha também, tá legal? Então o gabarito, nosso gabarito aqui, opção A, recurso ordinário para o TST no prazo de 8 dias, fundamento legal, artigo 895, inciso 2 da CLT. Tá legal, pessoal? Chegamos aí ao final dessa aula, espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo e aguardo vocês na nossa próxima aula de Direito Processual do Trabalho. Um forte abraço e até já!